Olá, amigos, estamos aqui para mais um Ponto a Ponto. Hoje recebo a Valquíria Araújo, que vocês já conhecem, já esteve aqui conosco em outros momentos. Só que hoje para falar sobre microcefalia, que é um tema que está perturbando, né, o país inteiro, muita gente preocupada, muita gente sofrendo, né, por causa da microcefalia. E então a gente trouxe a Valquíria para que a gente possa entender melhor esse quadro dentro de uma visão espiritual, o que a doutrina nos ensina e nos traz a respeito dessa doença que vem castigando a gente, digamos assim, né? Vem realmente preocupando o país inteiro, principalmente as mães, que estão com o coração apertado, as grávidas, com todo um cuidado, uma preocupação por causa da microcefalia. Valquíria, muito bem-vinda mais uma vez. Eu agradeço sempre o convite e a oportunidade de aqui estar e de poder tratar assuntos sempre à luz da doutrina espírita. Como você disse, é um tema que está preocupando as pessoas, mas que pretendemos que com essa próxima 1 hora trazemos um pouco de entendimento à luz da doutrina espírita sobre o assunto. Para a gente começar, eu queria que você estabelecesse uma relação entre as doenças que a gente vive durante o encarnado e os karmas, né? Aqueles nossos débitos das vidas anteriores. Qual é a relação entre a doença de hoje e os karmas e as dívidas do passado? Não somos dados jogados ao acaso. Estamos aqui neste momento vivendo um momento de experiência. Mas esse momento de experiência está linkado e vinculado a outras encarnações. O Livro dos Espíritos, nas questões 258 a 273, traz a questão das escolhas das provas. E mesmo alguns, até espíritas, afirmando que não tem grande ou nenhuma participação nas escolhas das provas, nós verificamos na leitura que fazemos destas questões que nós temos sim participação. Tanto temos participação que a divindade, ela nos assessora através das suas leis, através dos seus emissários nas escolhas das provas, mas nos deixa o livre-arbítrio para nós podermos decidir aquilo que é melhor para nós. Manuel Filomeno de Miranda, né, em uma das suas psicografias, diz o seguinte: ao reencarnar-se o espírito o perispírito imprime no futuro programa genético do ser requisitos depurativos que lhe são indispensáveis ao crescimento interior e à reparação dos gravames praticados. Os genes registram o desconcerto vibratório produzido pelas ações incorretas no futuro reencarnante, passando a constituir-se um campo no qual se apresentarão os distúrbios do futuro quimismo cerebral. Então, ele vem dizendo aí que, na realidade, a gente já vem com uma coisa programada, né? Sim. Então, a pergunta é: será que isso quer dizer que a consciência dos nossos problemas que a gente vai passar, estão presos já estão programados no nosso corpo físico já vem com essa programação genética para as doenças, para todas essas questões que a gente possa vir, não só as doenças, mas eu acho que todo também com a força física, como ele diz aqui, já imprime tudo que é necessário para que a gente consiga resgatar os nossos débitos, né? Esse trecho que você leu é do livro Tormentos da Obsessão, capítulo 19, distúrbios psíquicos, distúrbios depressivos. E é interessante porque nós vemos no Livro dos Espíritos o seu correspondente com relação a essa certeza de, ao reencarnar, termos conhecimento e se está tudo determinado antes de reencarnarmos. O Livro dos Espíritos é muito claro. Nós temos a escolha do gênero de provas, mas o detalhamento vai ser de acordo com o nosso proceder e com as nossas escolhas de acordo quando estamos encarnados. E até avança um pouco mais nas questões do Livro dos Espíritos sobre o assunto, porque pergunta-se, então, se eu
sei previamente o que eu vou sofrer? Será que eu não posso escolher gênero de provas mais leves, mais suaves para a minha encarnação? E a resposta que os nobres espíritos respondem é: se você raciocina dessa forma, raciocina igual a criança que quer ficar dentro de uma loja de guloseimas para poder se fartar com as comidas. E começa a fazer algumas analogias. Mais interessante é que quando nós vamos reencarnar, nós começamos por analisar o que é de melhor para nós. Começamos a priorizar o que é de melhor para nós. É semelhante a nós encarnados quando nos dispomos a executar qualquer trabalho. Se nós vamos passar por uma prova, nós nos colocamos em limitações físicas, até limitações sociais, para podermos ter o melhor aprendizado e fazermos a prova de uma forma melhor. O mesmo ocorre quando nós vamos reencarnar. E com relação a, como você falou, de ficar o quimismo cerebral, a questão de estar já impregnado, quando nós estamos reencarnados, porque nós estamos num processo de encarnar e desencarnar. Então, analisando agora do ponto de agora para frente, nós estamos reencarnados. E as situações que nós vamos vivenciando nos provocam marcas perispirituais. Essas marcas perispirituais, elas podem ser de simples arranhões, que são de fácil depuração, podem provocar cicatrizes ou até fissuras profundas. Ao desencarnarmos, nós temos a possibilidade de fazer a depuração de tais arranhões, cicatrizes ou fissuras. Mas a melhor forma disso acontecer é quando estamos reencarnados. Por isso que quando reencarnamos com determinados processos de doenças. Não só a questão da microcefalia, como o mongolismo, a cegueira de nascença, a deficiência física de nascença e outros processos que o próprio André Luiz fala tanto no livro Nos Domínios da Mediunidade como Evolução em Dois Mundos. Nós reencarnamos com tais processos como forma depurativa da criatura, mas ele é muito claro, tanto André Luiz como o próprio Manuel Filomeno de Miranda, nesse capítulo que você citou, esse trecho. O bem sempre traz o bem. Quando se fala que o amor cobre a multidão de pecados, não é simplesmente dizer que ama, porque quando nós amamos, nós provocamos uma mudança moral e comportamental em nós. E automaticamente nós vamos nos munindo de energia e criando anticorpos contra tais vírus, contra tais situações. Eu acho que no caso da microcefalia, no caso, você já nasce, né, com aquela limitação. Sim. Mas a gente vê nessa questão dessa programação, né, que já vem em genética. Em outro ponto a ponto, já há um certo tempo, o Dr. Beck nos trouxe que a medicina já percebeu que apenas uma pequena parte dos nossos genes são ativos. E uma outra, a grande maioria que está ali adormecido, de acordo com o mecanismo de liga e desliga do organismo, que aí entram os hábitos, os costumes da pessoa, pode ativar ou não. Então, às vezes, como ele fala, você vem geneticamente com uma predisposição a um determinado tipo de doença. Mas dependendo dos seus costumes, dos seus hábitos, você pode ativar esse gene ou não. Então, pegando o gancho com o que a gente falou, essa programação, aí entra a questão do nosso livre-arbítrio também, né? Que às vezes a gente vem com as condições para que a gente possa, né, depurar, mas dependendo da conduta que a gente tem, a gente consegue amenizar ou depurar de outra forma. Estou enganada? Mais ou menos assim. Está corretíssima. Uma palestra de Divaldo, não tão recente, mas ele fala do caso de Angelina Jolie, quando ela fez a mastectomia, que isso causou um boom na sociedade. E ele fala que entende o que ela fez e concorda, e eu também concordo como mulher, mas ele diz uma coisa interessante. Ela esqueceu de levar em consideração o bem que a criatura pratica, porque ela é uma pessoa muito proativa na sociedade para promover o bem. Então, todas as vezes que nós fazemos o bem, nós
aumentamos essa carga energética positiva de anticorpos para nos proteger em determinadas situações. Falando da microcefalia, e eu me lembrei de um caso que recentemente foi vinculado, de uma mãe que estava grávida de gêmeos, que um desenvolveu a microcefalia e o outro não. Então, por quê? Porque essa é o quê? Castigo de Deus? Deus não castiga, Deus também não premia. Há uma necessidade de reajuste com as leis. Aprofundando o estudo com relação ao assunto, alguns especialistas dentro do meio espírita dizem que tanto pode ser uma questão de expiação, que é o reajuste, o fator depurativo reajuste, pode ser uma questão de provas, que é aquele espírito reencarnante, não só falando da microcefalia, falando sobre qualquer processo de doença que a criatura tenha. Pode ser um processo provacional, a criatura quer ser testada e se supera aquele tipo de situação, ou pode ser, em raríssimos casos, um caso de missão, para trazer todo o benefício para uma coletividade. Entendemos que sempre é uma questão de aprendizado. Nas reuniões mediúnicas que nós participamos, algumas criaturas vêm que estão em processo, que vão reencarnar em processo de reencarne doloroso, que são esses vinculados a doenças. E alguns desses se negam a reencarnar, mas sempre verificamos que a criatura infringiu as leis. Todos nós infringimos as leis. Eu acho que talvez seja aí o grande problema, Giane. Nós, mesmo no meio espírita, nós não nos sentimos à vontade para assumirmos primeiro essa postura, que somos espíritos em evolução e que temos necessidade de reajuste com as leis. E, em segundo lugar, dentro do processo de reajuste, nós não queremos aceitar o movimento que está acontecendo ao nosso redor. Nós queremos, de alguma forma, até mesmo por orgulho, nós queremos, de alguma forma, dizer que não foi o acaso, ou que se não é o acaso, é porque nós somos missionários. Não, nós somos espíritos em evolução. Que bom que eu tenho a oportunidade de ter o reajuste, seja lá com que for, porque aparentemente nós não temos a questão da microcefalia ou qualquer outro processo que fique muito aparente à sociedade. Mas todos nós temos os nossos processos de reajuste e todos nós deveremos procurar equacionar a nossa vida de acordo com o amor divino que há em nós. Nesse sentido, a gente está, como espíritas, a gente está acostumado às doenças natural, né, envelhecimento, predisposição ou de hábitos que você adquire e que você acaba, digamos, no usual, padecendo daquela doença. Mas quando, no caso, como a microcefalia, que é uma epidemia, que gera um alerta no país inteiro, que é toda uma preocupação, né? Uma grávida que tem um momento, que normalmente a gravidez é um momento de tanta felicidade, começa a ser um momento de tensão, de preocupação diária. Então, assim, muitas coisas alertam, né? Então, a gente começa a se questionar por que essa epidemia, né? Por que tanta gente ao mesmo tempo, né? Porque se as doenças são ferramentas depurativas, a gente já entende isso, mas por que tantas juntas? Então, queria que você nos trouxesse essa compreensão, porque a doutrina, como a doutrina nos explica, tantos casos juntos no mesmo tempo, né? Criando esse alarme tão grande. Será que até essa repercussão, ela é também uma programação benéfica, programada pelos espíritos para trazer algo benéfico? Aí aqui está. Primeiro que seria uma correção, mas não é uma epidemia. É claro que existem muitos casos, mas não ao ponto de chamarmos de epidemia. Existem outros fatores que desenvolvem a microcefalia, porque eu estou apoiada na explicação da Associação Médico Brasileira sobre o assunto. Existe até eles se manifestaram oficialmente e tem na internet sobre microcefalia, zika vírus e aborto. Se colocar nos sites de busca, irão encontrar. Mas a espiritualidade, entendemos, que não iria programar um reencarne coletivo para esse tipo de situação. O que está acontecendo é que a própria
divulgação está sendo maior e mais generalizada em virtude do próprio quase que descontrole de parte da população com relação ao fato. Porque a microcefalia ela existe há muito tempo. Tem fatores como o álcool, a droga, a diabetes materna, o hipotireoidismo, pré-eclâmpsia e tantos outros fatores que estão vinculados à microcefalia, que não obrigatoriamente seja o Zika vírus, mas em virtude dos últimos tempos, que está sendo dando mais ampla visão, e nisso nós achamos um fator positivo, porque é um fator de saúde pública. Porque existem localidades nesse nosso imenso Brasil em que as pessoas não aceitam que caia um papel no chão, que mesmo não tendo sido a pessoa que vai lá e pega. Tem outros que têm como comum, a prática comum, usar os terrenos baldios para colocarem seus lixos domésticos. E isso há uma proliferação de doenças. Mas que há uma programação de reencarne coletivo nesse tipo de situação, não. Só está havendo um destaque maior e respeitamos as pessoas que estão vivendo essa situação, só está havendo um destaque maior nesse momento. Amanhã será diabetes, depois de amanhã será um outro processo de kármico, de evolução, enfim, são processos que estão em destaque, que merecem análise, que merecem um amparo, mas não que seja um caso de epidemia. Interessante você falar isso, porque essa semana eu vi que foi feito um mutirão na cidade de Recife, né, para atender o estado a 120 casos, se eu não me engano, e desses 120 casos, quase 100 casos, mais de 90 casos, foram que estavam estavam nas estatísticas, né, como microcefalia, foram descartados. Os exames foram feitos, as crianças não têm microcefalia. Então, apenas, se eu não me engano, entre 15 e 20 casos foi realmente confirmada a microcefalia. Então, assim, a gente se usou o termo epidemia, porque muitos casos foram catalogados, mas a gente vê que há uma redução, né, em equilíbrio. Mas uma pergunta que surge para a gente agora é a seguinte: se o que causa nessa relação que a gente está falando especificamente é o mosquito Aedes aegypti, né, e ele traz uma doença, esse mosquito, ele é realmente apenas um veículo para aquele que já tem que passar realmente pela doença ou não? Como é que a gente pode entender esse mosquito aí? Que até então o mosquito estava sob controle, né? Coitado do mosquito, né? A gente tinha um controle e de repente o mosquito vem causando várias doenças e se torna um grande vilão da história. O grande problema é a higiene mesmo. Se nós formos observar, deixamos a água parada, nós não fazemos a mesma água limpa, mas deixamos essa água parada. Todos esses vetores que nós podemos diminuir ou até deixar de existir, nós não fazemos. Então também é uma questão nossa. Eu tive Zika, não agora, faz 1 ano mais ou menos, mas eu tive Zika. Por quê? Porque estava no local que tinha água parada e você sabe, automaticamente você começa a fazer a sua linha de raciocínio, volta no tempo e vê quando foi e por que foi. Faz parte da nossa sociedade, mas nós estamos expostos, Giane, aos mais variados tipos de doenças. Por que duas pessoas estão expostas, vamos supor, a tuberculose ou a outros vírus e uma desenvolve e outra não? É um mecanismo, repetimos, sempre é um mecanismo de depuração. Agora, o que é que acontece? Todos nós, temos um leão muito bravo dentro de nós, que rosna. E, às vezes, pela própria educação, pela própria moral espírita que nós temos, nós não deixamos esse leão rosnar, mas ele rosna para dentro e começa a provocar esse desalinho interno. Então, é Zika e são outros problemas de saúde. Então, a gente pode dizer que toda essa situação, a culpa é nossa mesmo, né? Sempre. Descaso. Então, assim, a gente não há dizer, tá uma programação da espiritualidade. Não. Na realidade, é a lei de causa e efeito em plena execução. E é nossa responsabilidade
repito, pela falta de higiene, pela falta de cuidado, a questão física, como também a nossa responsabilidade pelo nosso desalinho moral e espiritual que causam essas fissuras, essas brechas que permitem esses ataques externos. Na verdade, e até André Luiz fala sobre isso, nós estamos tratando dos efeitos secundários. Na verdade, o que nós precisamos é contra-atacar, se poderíamos usar este termo na situação, nós deveríamos contra-atacar o mal que existe em nós. Esse processo os nossos maus hábitos, os nossos vícios, para que haja esse processo de depuração interna, para que nada do externo venha nos atacar. Com a microcefalia, houve um discurso que reforça o aborto. E que é uma vergonha. Então, a gente vê as mulheres cada vez mais nesse discurso defendendo o aborto como uma forma de dizer que ela deve escolher ou não ser mãe de uma criança com limitações, com problemas. O que a doutrina nos traz a respeito? O Livro dos Espíritos nos diz, na questão 359, que só é admitido o aborto em caso de risco de vida para a mãe, porque é preferível que se dê curso a uma encarnação que já está do que uma que ainda está por vias de começar. Nós respeitamos profundamente as mulheres que, por alguma razão, acolhem essa ideia do aborto. Já conversamos com várias e todas são unânimes em falarem do remorso. E aí eu me apoio no pronunciamento da Associação Médica Brasileira sobre o assunto. A microcefalia é detectada por volta da 28ª semana, então ela já está num processo grande de gestação. Segundo, é através também de exame ecográfico. Nós sabemos que os aparelhos falham, os seres humanos falham. Quantas histórias de gravidezes que foram levadas a curso e que detectava somente um feto e quando vai se fazer a cesariana tinha 2 crianças ali dentro. Acontece isso, já foi relatado pela medicina. Então, nós devemos tomar muito cuidado, porque senão nós vamos voltar àquele processo de seleção natural que antigamente se queria fazer. Então, as pessoas vão começar, porque a genética está evoluindo, a medicina evoluiu de uma forma espantosa. Cirurgias são feitas em bebês dentro do ventre da mulher. Então, nós vamos começar a fazer a escolha. Não, eu não quero que seja um menino, eu quero que seja uma menina, então tira. Não, eu não quero que tenha características que vai ser de olho claro, cabelo escuro. Não, eu quero de outra forma. E vai começar por modificar e a escolher, esse é perfeito, esse não é perfeito. Então, se for seguir essa linha de raciocínio, é também darmos o direito aos pais de matarem seus filhos quando eles estão, por exemplo, andando de bicicleta, caem da bicicleta, batem com a cabeça e ficam em estado de coma. Ou até saem do estado de coma, mas não correspondem ao padrão intelectual que corresponderia se estivesse naquela faixa etária de idade e não tivesse acontecido o acidente. Existem associações internacionais que já apoiam as mulheres que praticam aborto, porque eu até vi uma charge que eu achei bem interessante. Tinha uma mulher grávida, aí tinha um balãozinho assim que deixava o feto de lado, colocava corpo da mulher e tinha um outro balãozinho, corpo de outra pessoa. Aquele corpo que está dentro do corpo da mulher não a pertence, pertence a Deus, porque todos nós somos filhos de Deus. E repito, acolho com todo respeito as mulheres que já praticaram aborto, mas esta não é a solução para a vida de ninguém. E normalmente, a grande maioria, esmagadora na verdade, sofrem processos de depressão violento. Algumas chegam ao suicídio e isso não acaba entrando nas estatísticas normais de suicídio, porque muitas não revelam ao seu companheiro, não revelam à sua família que cometeram o aborto. Simplesmente guardam para si, procuram um estranho, por isso que nós acabamos sabendo de tais situações, mas entram num processo de autopunição, porque uma coisa é o aborto espontâneo.
a mulher acaba dizendo, não, foi Deus que quis, é até uma forma de consolo. Mas a partir do momento que você expulsa alguém de dentro de você, que está ali como moradia emprestada, a criatura entra num processo de luto. E isso a associação médica fala, entra num processo de luto profundo e causa um processo de depressão maior ainda. Verdade, não é eu costumo dizer que quem escuta o relato de uma mulher que já abortou sabe que não é fácil. Sim. Num termo até vulgar, você se livra de um problema, né? Que quando você assim, vou abortar é porque você não quer, para você aquele filho representa um problema que você quer se ver livre em algumas situações. Na verdade, é a mesma coisa do suicídio. Quem se suicida não quer matar a si, quer matar ao problema. A mulher que pratica o aborto, ela não quer matar aquela criança jamais. Ela quer matar o problema que está sendo gerado ou que será gerado em decorrência daquela gravidez. Exatamente, ela não vê como uma criança, como um filho, mas sim a situação que ela está e muitas vezes uma solução que ela não se vê em outra forma de resolver. Mas, ao mesmo tempo que ela, num primeiro momento, acha que resolveu a questão, que conseguiu se libertar de todos aqueles problemas que seriam oriundos do filho, a dor é uma dor que vai lhe acompanhar para o resto da vida. Sim. Eu acho que até hoje eu não escutei nenhum relato de uma mulher que tenha feito um aborto e não sinta essa culpa, essa dor que você relata consigo. Então a gente não pode dizer que uma coisa que nos causa uma dor para o resto da vida, e a gente sabe também que na espiritualidade essa dor continua, possa ser uma solução. E é um processo, como afirmamos, de depressão e de autoflagelação, porque ao conversarmos nós verificamos o processo de a criatura acreditar, a mulher não acreditar que mereça também fazer parte da vida, que mereça fazer parte da felicidade que existe no mundo. E podemos também destacar a questão do homem, porque a mulher não aborta sozinha. Existe um homem que está ali junto, que direta ou indiretamente, pela ausência, pela omissão, contribui profundamente, porque eu não conheço uma criatura que seja acolhida, que pratique um ato dessa forma. Quando nós estamos acolhidas durante a encarnação, nós refreamos os nossos impulsos, nós refreamos os nossos vícios e não cometemos insanidades, porque esse é um grande processo de insanidade que a criatura vive. É como você disse, a gente tem que acolher quem toma essa decisão e eu acho que a gente tem que cada vez mais conversar sobre o assunto para que as nossas jovens, principalmente, né, se informem, se cuidem e é o que eu digo, que o discurso feminista, o meu corpo, minhas leis, funcione da forma correta, né? Que você cuidar do seu corpo seja você ter as plenas condições de programar o momento que você quer ser mãe. E não você achar que pode dispor de outro corpo como se fosse o seu. Você falando em leis, eu nessa hora me lembro de Jesus, o maior e melhor defensor que as mulheres já teve em toda a nossa história. Com relação à mulher adúltera, ele disse, vai e não peques mais. Nós temos, porque agora já falando para aquelas que já praticaram o aborto, não é o fim da vida. Nós temos várias formas também de nos reajustarmos com as leis divinas. E nós temos várias formas. Se foi um momento difícil, tudo bem. Agora, caminhe, prossiga. Nós não podemos parar, porque nós, nesta encarnação, temos plena consciência que não praticamos esse ato e que jamais iremos praticar, sob qualquer circunstância. Mas nós não sabemos de outras encarnações, e aqui falando particularmente de mim, eu não sei quem eu fui em outra encarnação, eu não sei o que eu fiz em outra encarnação, eu sei o que eu estou fazendo nessa, o que eu estou me esforçando nessa. Então, a exemplo de Jesus, nessa passagem da mulher adúltera, nós não temos o direito de julgar o outro, nós devemos acolher, mas lembrar sempre que as leis servem para todos. A gente tem uma interação aqui, a Carla Cristina diz o seguinte: sou mãe, quando eu estava grávida, pedi a Deus para me ajudar se meu bebê não fosse perfeito, porque mesmo carregando uma vida, ela não me pertence.
E ainda ela comentou que antes a opção pelo aborto em caso de microcefalia é tão difícil, mas eu sempre parto do princípio que abortar nunca. Até porque não é aquela, nesse momento eu me coloco não na condição da mãe, eu me coloco na condição daquele que está para reencarnar. Se, por exemplo, eu já estivesse como estou reencarnada, acontecesse um acidente grave comigo e eu ficasse em cima de uma cama, sem condições de me expressar, eu queria permanecer até o último minuto que Deus permitisse ali em cima da cama. É uma oportunidade que eu estou tendo. Existem situações que nós não temos a explicação imediata daquilo que está acontecendo, mas um dia nós saberemos. E repetimos, não somos dados jogados ao acaso. Eu não imagino Deus, um Pai tão amoroso, permitir que um filho sofra gratuitamente ou por puro prazer. Nós que já começamos a avançar um pouco no entendimento da doutrina espírita, quando vemos alguém sofrendo, nós nos condoemos com esse sofrimento e se podemos minorar esse sofrimento, fazemos porque Deus permitiria que nós sofrêssemos se não houvesse uma necessidade. Dentro das questões do Livro dos Espíritos fala, não é uma imposição com relação ao sofrimento, mas ele nos assiste e fica como um pai e uma mãe monitorando um filho de acordo com as suas escolhas. Como uma criança, a mãe quando já está numa certa idade, no caso, quanto maior o livre-arbítrio, a mãe diz ali, entre essas 3 peças de roupas, qual você quer escolher para vestir? A divindade faz a mesma coisa, nos coloca através dos seus emissários, através de suas leis, oportunidades que nós possamos escolher e nos reajustarmos, nós aprendermos e de nós evoluirmos. Porque quando nós começamos a avançar no entendimento da razão, nós não queremos mais ficar na situação que nós estamos. Nós queremos avançar, nós queremos progredir. Tanto que alguns querem mais coisas do que podem e têm condições de arcar durante a encarnação. E a própria divindade, através dos seus emissários, começam por nos refrear nessas escolhas. Tudo bem, esse gênero vai ser bom para a encarnação, mas esse outro talvez seja muito pesado nesse momento. Com relação ao ciclo das doenças, né, já que a gente está falando da microcefalia, é uma doença que já existe, né, mas que agora, como você falou, apesar de ter várias fontes, por causa do mosquito que está transmitindo várias doenças, tem um enfoque maior. Mas, se a gente for ver ao longo da história, grandes doenças, né, dizimaram populações, né, muito bem lembrado. Então, como é que a gente pode entender esse ciclo dessas doenças, que num momento surgem então fortes, dizimam populações, depois desaparecem, depois ressurgem? Como é que a gente pode entender pelo menos de uma forma espiritual, né? Por que esse ciclo dessas doenças? Por que as doenças ainda fazem parte essa nossa existência? Porque elas ainda são necessárias? Porque ainda estamos vivendo de forma até acelerada esse processo depurativo da criatura humana. Imagine uma sala, e uma sala que esteja toda arrumada. É assim que nós encontramos o processo nosso de evolução. Quando nós vamos reencarnando e vamos errando, vamos dando vazão aos nossos vícios, é como se fôssemos desarrumando esta sala. Então, em algum momento, nós precisamos colocar a sala em ordem. A mesma coisa com relação à nossa evolução. Em algum momento, nós precisamos fazer com que esse processo depurativo ocorra. Em alguns, é um momento mais acelerado. Em outros, em virtude da prática do bem, do se voltar para o amor e a prática da caridade, esse processo não é tão visto aos olhos das outras pessoas, mas que também ocorre. Reafirmamos isso. Ninguém passa imune com relação ao processo depurativo de evolução. A gente tem mais uma interação aqui da Carla, que é do seguinte. Agora, sobre responsabilidade, pode acontecer acidentes mesmo se precavendo da doença. Sim. Mas a vida que vier vai necessitar cuidados, independente da deficiência, de deficiência ou não. Ser mãe já é comprometedor em qualquer situação. A Associação Médica fala justamente sobre isso.
dessa assistência que as mães, não só, e aqui eu estendo o que eles falam, não só com relação às mães que têm filhos com microcefalia, mas as mães que estão grávidas, porque se nós formos analisar o processo de gravidez, é um processo muito longo, são 9 meses na vida de uma mulher que mexe na estrutura de uma família, e Raul Teixeira fala que é o processo mediúnico mais demorado que existe, porque se for analisar, a mulher absorve o psiquismo dessa criança que vai reencarnar, e ao absorver esse psiquismo, acaba tendo um comportamento diferenciado com relação ao grupo que ela está presente. Então, quando se já sabe que vai ter um processo de uma criança que vai reencarnar com microcefalia ou qualquer outro problema que a criatura reencarne, mais assistência ainda, mais amparo, mais acolhimento, porque a mãe é a pessoa que está mais diretamente ligada àquela criatura. Logo que começou a ter esse boom da microcefalia, principalmente aqui no Nordeste, começou a se noticiar que muitos homens estavam abandonando suas esposas, suas famílias, porque não queriam ter filhos doentes. Então, é algo que tem que ser muito analisado, muito visto e, repetimos, muito amparado pela sociedade, porque são casos que estão ao nosso redor, e não é só de microcefalia. Quantas pessoas, e nós começamos a observar, principalmente a questão da paralisia, porque depois que começou a se vincular em programas de televisão, campanhas sobre esse assunto, é que algumas pessoas, até o nosso derredor, começaram a se pronunciar: não, eu tenho um filho que é deficiente, ou tenho um filho em tal situação, ou tenho um filho que tem problemas mentais, que precisa de assistência. As pessoas tinham vergonha em falar, as pessoas tinham vergonha em se pronunciar, mas quando começou a se divulgar na televisão, as pessoas começaram a falar, e nós, sociedade, começamos a voltar os nossos olhos para essas pessoas que estão sofrendo ao nosso lado, mas que não conseguem falar, porque até falar sobre o sofrimento é difícil. A gente pode entender, então, que não há uma programação para reencarne, então, dessas crianças nessa situação da microcefalia. Não é algo programado. Não é algo programado. Isso aí pode-se ter a certeza, porque senão a divindade estaria brincando com as nossas vidas. A divindade estaria zombando da criatura humana, e não é esse o objetivo. O objetivo é de evoluir. Se nós erradicarmos os fatores que estão gerando, nós como seres humanos, fatores externos e fatores internos, não há o que se fala mais de microcefalia e de outras doenças. Basta agora a gente tomar os devidos cuidados com a gente, com o nosso planeta, para que as coisas comecem a andar nos trilhos, né? Com relação à microcefalia, é uma realidade, mas, como você falou, não só a microcefalia, tem outras doenças. Sim. Ontem mesmo, dia 2 de abril, é o Dia Internacional da Consciência sobre o Autismo. Sim. Né? Que era também uma doença de um certo preconceito, porque as pessoas não conheciam, não entendiam, só diziam que aquela criança é diferente, é estranha, né? Então, assim, hoje, como você bem falou, depois de dessas crianças estranhas se multiplicarem, as mães começaram a estudar, a entender o que era que os seus filhos tinham, aquele mundo todo particular, a própria ciência também. Então, hoje existe todo um entendimento sobre o autismo que antes não tinha, né? Se a gente for entender dessa forma, essas doenças, elas também vêm para educar a nossa sociedade, né? Para entender esse universo, né? Que o autismo tem um mundo todo particular. Apesar de serem normalmente crianças extremamente inteligentes, que antes se imaginava que crianças com qualquer transtorno eram pessoas que não tinham inteligência nenhuma, não tinham capacidade nenhuma, né? Hoje se vê diferente. Então, as doenças podem ser também um fator educativo para a sociedade? Com certeza é um fator educativo. E nós somos muito orgulhosos, Giane. Se for observar, nós temos dificuldade em lidar com o desconhecido e não queremos assumir que temos dificuldade. Então, aquela pessoa que não vive dentro do universo de um autista ou de qualquer outro processo desse gênero, tem muita dificuldade em mergulhar e entender aquele mundo.
Quando nós começamos a conviver, nós começamos a entender as limitações, porque todos nós temos limitações, mas as limitações daquelas pessoas e como nós podemos interagir, porque como você bem falou, o autista, que foi o destaque que você fez, era um ser à parte, era uma criança estranha e os pais daquela criança escondiam. A sociedade não sabia lidar, então fingia que não existia. Não pode. Então, se ter as dificuldades, precisamos saber como lidar e ser muito sincero. Vamos supor, você tem um filho autista. Eu não sei lidar com o autista, então eu pergunto para você, como eu interajo com ele? Isso não é maldade da minha parte, nem eu estou querendo lhe humilhar ou qualquer outra coisa, mas eu estou dizendo para você que eu quero que você faça parte da minha vida com o seu filho, como eu também quero fazer parte da sua vida e da vida do seu filho. Mas o ser humano tem muita dificuldade, até mesmo por causa, e atualmente por causa também das redes sociais, as pessoas mandam muito beijinho, faz muito coraçãozinho por rede social, mas esquecem de sentar e fazer isso que nós estamos fazendo agora. Porque nós poderíamos estar tendo essa conversa sem ter a câmera, sem ter microfone, sem ter nada. Mas conversar, o que eu penso, o que você pensa, somando o que nós pensamos e o que pode trazer de benefício para os outros. Realmente a gente tem que entender como esse fator educativo, e eu acho que a gente tem que realmente tirar essas crianças desse mundo separado que a gente colocou e trazê-las para a sociedade. A gente vê aí a síndrome de Down, quantos pessoal da síndrome de Down trabalhando, exercendo sua vida como pessoas absolutamente normais. Que são vários níveis, porque é como eu gosto de fazer a comparação com relação à própria mediunidade. Não é porque existe fraude com relação à mediunidade que todos os médiuns vão fraudar. Não é porque existe determinado comportamento com relação à síndrome de Down ou qualquer outra doença que todos estão naquele mesmo nível, naquele mesmo padrão. Não, é uma expressão. Existem níveis e que nós podemos interagir com esses mais diferentes níveis. Alguns ficarão por si só, porque querem, mais isolados, mas outros estarão em sociedade conosco sem problema nenhum. Então a gente tem mais uma interação aqui da Carla, que ela diz o seguinte: um filho se pode planejar, mas deve ser muito triste para uma mãe saber que seu filho não será normal. Mas também fico pensando que ninguém é normal. E por mais que a gente não queira que os filhos sofram, eles sofrerão. De um jeito ou de outro, a gente tem que se adaptar sempre. E eu volto àquela ideia. Nós temos um filho que nasceu perfeito segundo os padrões que nós temos na sociedade. Mas quem nos garante que esse filho terá toda a encarnação dessa forma? Pode acontecer um acidente, pode acontecer várias coisas com a criatura. E talvez a lágrima maior de uma mãe não seja pela deficiência física, mas pela deficiência moral que a criatura carregue. Porque determinadas deficiências morais, as próprias mães relatam o sofrimento em verem seus filhos passando por aquele sofrimento, porque vem a questão da prisão, vem a questão até mesmo do desenlace físico. E quantas mães preferiam que o seu filho estivesse preso num corpo defeituoso, segundo a sociedade relata, mas que estivesse íntegro moralmente. Essa é a nossa busca, a integridade moral. Muito bem lembrado, Valquíria. Só para a gente finalizar, como a doutrina, nossa doutrina que é tão consoladora, pode ajudar a essas mães, que estão com seus filhos, ou seja, com síndrome de Down, ou com autismo, ou com microcefalia, ou com qualquer outro problema ou limitação, que tem um filho especial, num sentido mais amplo da palavra especial, como a nossa doutrina pode ajudar essas mães a conhecer esse caminho, de ajudar esse espírito em evolução a resgatar os seus débitos. Como você bem falou, a nossa doutrina é uma doutrina consoladora. A doutrina espírita é a doutrina da esperança. Só que é um medicamento homeopático. Quando nós começamos a adentrar nos caminhos que a doutrina espírita nos mostra, nós começamos por modificarmos a nossa forma de enxergar a vida. De princípio,
a informação, secundariamente, os passes, a própria água fluidificada, as palestras educativas, a inserção de tais criaturas, porque as crianças estão nascendo agora, estão reencarnando agora, mas elas terão todo um processo durante a sua vida, que não sabemos quanto tempo durará esse processo, mas que as próprias instituições espíritas também precisam se preparar para acolherem essas crianças, nos grupos de evangelização, nos grupos de jovens, que trarão demandas semelhantes àqueles outros que ali estão, só que trarão de uma forma um pouco diferente. Então, a gente convida todos vocês que nos acompanharam a gente estudar um pouco mais, Sim. tentar buscar entender mais, como a Valquíria mesmo falou, nada está por acaso, né? A gente sabe que a espiritualidade está sempre no controle das situações, mas que também as leis de Deus, que são imutáveis, né? Elas estão em pleno curso, né? Não há ação sem reação, não há causa sem efeito, e efeito sem causa, entendeu? Então, que a gente procure estudar e entender mais, que às vezes a gente coloca tudo na conta da espiritualidade, dos nossos karmas, das nossas dívidas, e a gente não se liga no que a gente está fazendo hoje. Talvez o que a gente esteja vivendo agora, a causa não esteja lá no nosso passado, mas esteja aqui no nosso presente, que a gente possa realmente tomar conta desse presente com o olho no presente, sem achar que tudo é dívida antiga. Então, que a gente possa cada vez mais conhecer os assuntos que norteiam a nossa sociedade, que preocupam, que movimentam a nossa sociedade, buscando, antes de mais nada, soluções. Né? O que é que eu posso fazer, o que é que o Valquíria pode fazer, o que é que você pode fazer. Então, a gente fica por aqui agradecendo a participação de todos vocês. Um grande abraço, excelente semana e até domingo que vem.